Começa agora, pela Rádio Três Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Estamos aqui mais esse sábado maravilhoso, iniciando o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. A nossa instituição fica situada na Vila Isabel, a Rua, Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, ao lado do Vila Nova 1, na rua do Colégio Particular SEV. E você é nosso convidado especial a conhecer as nossas atividades. Às segundas e quintas-feiras temos as reuniões públicas às 20 horas. Na quarta-feira temos o estudo sistematizado da doutrina espírita às 19h30. Se você quiser conhecer a mediunidade, adentrar a esse mundo, conhecer os tipos de mediunidade, como procede, o diálogo, com os espíritos, tem algum interesse, pode nos procurar também. Nós temos cursos, para desenvolvimento mediúnico às terças-feiras, às 19h30. No domingo, nós temos evangelização dominical, às 9h30 da manhã. Também é possível nos procurar para saber se há vaga para a idade desejada, pois atendemos crianças de 2 a 10 anos de idade e ainda há algumas vagas. Nós estamos aqui nesse sábado e quem vos fala é Daura Alves. Então vamos lá. O nosso tema de hoje é: os animais têm alma? Será que os nossos irmãos menores, carinhosamente Chico assim os tratava, têm alma? Se têm alma, então eles vão para o mundo espiritual? Se vão, então eles reencarnam. E se reencarnam, escolhem as provas? Eles possuem então o livre-arbítrio? Será que têm eles karma? E por isso sofrem tantos animais? Podem então nascer na família anterior com os mesmos donos? Eles têm mediunidade? Os animais veem espíritos? Eles têm mentor? Eles escolhem nascer em outras espécies? Os animais têm sentimentos? Existe eutanásia nos animais? E o que podemos fazer para os nossos irmãos menores serem cada vez mais felizes? Essas são temáticas que nós preparamos para você, ouvinte querido que nos acompanha todos os sábados, para refletirmos juntos, para entendermos essa temática. Nós vamos nos dirigir lá no Livro dos Espíritos, porque isso tudo está na codificação, tem na Gênese, tem no Livro dos Médiuns e tem no Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ficar só com o Livro dos Espíritos, E lá no Livro dos Espíritos, temos lá da questão 592 até 610, com o título Os Animais e o Homem. E depois ainda vamos ter a distinção lá da metempsicose, que o pessoal faz muita confusão, entendendo que seja na 611 até a 613. Então nós temos informações vastas na codificação a respeito da alma dos animais, sobre como eles ficam no mundo espiritual, como se processa tudo isso. Então, nós vamos estudar um pouco mais nesse sábado. E você que está chegando agora, não nos deixe, fica ligadinho conosco, porque o tema é muito bacana. Quem não tem um animal de estimação em casa
ou já teve, né? E nós temos um maior carinho e amor para com eles. Eles preenchem nossas vidas, nos alegrando, nos dando carinho, nos mostrando a esperança, né? O afeto, a companhia. Então, lá na 592, Os Animais e o Homem, Kardec está colocando para nós uma questão que é o seguinte: se pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer se uma linha de demarcação entre aquele e estes, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? O que Kardec perguntou aqui? Ele fala que muitas pessoas comparam o homem aos animais e que é difícil estabelecer essa linha, né, de divisão, de separação, porque tem animais que se mostram até mais inteligentes que o próprio homem. É isso que né, a gente interpretando, Kardec pergunta: tem como separar, demarcar, separar bem isso daqui? E os espíritos responderam para Kardec que a este respeito é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais e menos bem dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para a satisfação de suas necessidades e para sua conservação. Seu corpo se destrói, como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Será que os animais têm a faculdade de pensar? O que vocês acham? Kardec, né, nessa pergunta, a espiritualidade respondeu para ele a confusão, né, que nós fazemos, que ambos estão errados. Uns querendo colocar o animal num pensamento como se fosse gente, como se fosse o homem. Outros colocar o homem como se fossem animais, porque tem animais muito mais inteligentes que o homem. Então eles pensam e eles têm ou não têm livre-arbítrio. Na questão 593 ele continua: poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Ou seja, eles só fazem as coisas por instinto mesmo? Mas é aqueles animais que são tão inteligentes que parecem pensar para agir. E os espíritos respondem: ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais dominam o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? E que têm inteligência, porém, mais limitada. Então, os animais possuem inteligência? Sim, mas não é uma inteligência igual à do homem, né? É uma inteligência limitada, porque ela se manifesta através de um instinto, não de um pensamento elaborado para agir. Então, não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados
que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de promoverem a conservação própria. Nada podem criar, nem melhora alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que se executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria separa dos de sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Então veja que por mais que as ações dos animais pareçam inteligíveis, advindas de um pensamento antes da ação, isso não ocorre. Eles fazem mesmo por instinto, Uns possuem um instinto mais elaborado, tem um princípio de inteligência, mas ainda assim não é igual ao do homem, porque eles não têm essa capacidade de pensar, e eles fazem apenas condimentado por causa da sua natureza, por causa da sua do seu momento de preservação ali da espécie. E esse é o sentido deles agirem, de se satisfazerem no meio. Então, os espíritos continuam dizendo para Kardec que os animais, há uma diferença, do homem para os animais nesse sentido da inteligência de colocar o pensamento em ação para agir. Mas Kardec não se dá por satisfeito nas respostas desses irmãos. E ele continua perguntando. Então ele pergunta assim: tem os animais alguma linguagem? Porque se eles agem com tantas minúcias, parecendo ter inteligência, é que eles têm uma linguagem? Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si. Dizem uns aos outros muito mais coisa do que vos imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Então veja que os animais podem ter algumas ideias, sim, mas bem fragmentadas, Nada elaborado. E mediante a isso, tudo é para um objetivo, a prática da conservação, a luta pela sobrevivência. Então eles têm um meio próprio de linguagem, de comunicação entre si, não igual ao do homem, de formação silábica, Imagina, a gente não vai ver o cão, o gato falando, de forma nenhuma. Então cada espécie também possui a sua evolução própria, porque tem características próprias, peculiar a cada criatura.
Mas nessa 594, quando Kardec perguntou aos espíritos se os animais tinham linguagem, ele distribuiu essa questão numa letrinha A, né? Ele colocou mais uma perguntinha aqui para os espíritos, ele colocou: há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usa, não? Aí eles colocam para Kardec: compreendem-se por outros meios, para vós comunicardes reciprocamente, vós outros homens só dispondem da palavra, ou seja, tem formas de se comunicar esses animais que nós não conhecemos, porque os espíritos perguntam, né, coloca para a gente de um jeito o seguinte: nós também não temos condições próprias de comunicação? Nós não utilizamos língua de sinais, outra expressão corporal, nós não temos várias formas de comunicação, de expressão? Então, os animais também, só que nós não conhecemos, não é? Então, ele coloca: vós nos dispõe apenas da palavra? É só isso que a gente usa? Não, nós usamos, né, outros meios. E os mudos, eles lembram dos mudos, facultada-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de se exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem, porém a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Então veja que, né, o homem tem várias formas de se comunicar e o animal não é diferente disso. Ele também tem várias formas, só que nós desconhecemos isso, né? E aí os espíritos fazem um comentário que efetivamente os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e de combinarem-se. É possível que disponham de uma vista mais penetrante e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que lhes não falecem meios de se entenderem, do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os animais entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada? Então, eles não precisam de uma palavra articulada igual a gente para se entenderem, não. E aí Kardec continua, lá na 595. Gozam os animais de livre-arbítrio para a prática dos seus atos? Eles podem fazer o que bem entender porque eles têm o livre-arbítrio? Aí os espíritos responderam: os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem, sendo muitíssimo inferiores a este. Não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Então, os animais, eles não têm o livre-arbítrio, né? Eles não têm essa questão de vou pensar, vou agir, vou fazer o que eu quero. Não tem essa liberdade igual do homem, né? Porque é restrita aos atos da vida material que ele possui, para aquele instinto de sobrevivência que ele tem. Como nós também temos, né? Agindo também mais com pensamento, né? Com análise. Então, ele continua, né? 596. De onde procede a aptidão de certos animais
denotam para imitar a linguagem do homem e porque essa aptidão se revela mais nas aves do que nos macacos, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana. Então, se o macaco se parece mais, né, com o ser humano, porque os primeiros corpos, né, foi um empréstimo para que o espírito o envolvesse, então, nós sabendo disso e estando no Pentateuco, por que sendo essa, né, semelhança maior, porque não conseguiu o homem, né, não é questão do homem, o homem ele conseguiu fazer com que os animais o compreendessem como se eles tivessem um princípio de inteligência, mas ao ponto de treiná-los para cantar. Mas por que? A questão que Kardec quer saber, por que alguns animais conseguem e outros não? No caso das aves, né? A gente vê papagaio repetindo, cantando, falando, interagindo, que você fica assim, gente, mas tem uma inteligência, ele está pensando igual o homem, mas não é por causa da imitação, instinto de imitação, e isso é forçado, não é? Ele origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. Agora, o macaco ele imita o homem também, ele imita os gestos, como as aves imitam a voz. Então, não é porque o homem é mais parecido com o macaco tem que sair falando igual o papagaio sai falando. Então, veja que existe uma harmonia no universo, nas espécies, mas é preciso também entender que as particularidades de cada espécie vai diante também, todas essas características da evolução da própria espécie, né? Nós vamos perceber que no reino animal há espécies mais desenvolvidas, ágeis, né? Muito rápidas e mais inteligentes que outras, em detrimento de outras. Mas Kardec continua na 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Aí, ou seja, eles vivem depois dessa matéria, depois da morte de seu corpo físico. Então, os Espíritos colocou e que sobrevive ao corpo. Então, isso daqui, essa é o X da questão, que responde a nossa pergunta, não é? Os animais têm alma? E aí, aqui a gente tem a resposta. Sim, né? Há alma. E que sobrevive ao corpo. Então, o corpo do animal é igual ao corpo de todo ser humano. Por quê? Porque o ser humano ele é um animal irracional ou racional? Racional por quê? Porque pensa. E os animais, nossos irmãos menores? É racional ou irracional? Irracionais, porque agem pelo instinto maior de sobrevivência. Então veja que quando Kardec perguntou, né, se eles têm uma inteligência para liberdade de ação, né, eles não têm essa inteligência para poder escolher, ter o livre-arbítrio de escolha, mas eles têm alma, né, que sobrevive ao corpo, essa inteligência deles, por exemplo, que eles possuem de forma instintiva, né, dá a eles certa liberdade de ação, onde sobrevivendo ao corpo. Então, eles continuam tendo atividade também, como o homem tem atividade no plano espiritual. Mas como assim? Nós vamos ver, através da literatura, de vários livros que foram lançados, né? Após o Pentateuco, difundindo cada vez mais essa questão dos animais tratados por Kardec. Nós vamos ter, por exemplo,
O livro que tem o mesmo título aqui, que a gente se inspirou nele para fazer esse programa, que é Os Animais Têm Alma. Esse livro, né, cujo esse título maravilhoso, é de Ernesto Bozano. Ernesto Bozano, grande pesquisador, ele traz nesse livro 134 casos de manifestações, né, de animais, manifestações de assombração, aparição, fenômenos supranormais com animais, onde os animais se transportavam, tinha as aparições, tudo de forma telepática, diante, né, daquela ligação de telepatia com seu dono. Então veja bem, isso tudo no momento de desencarne desses animais, para procurar provar, né, que eles estão bem, eles estão vivos, a vida continua nessas espécies também. E aí seus donos de repente saem de um sono, saem de um cochilo e tem a impressão, não, ele viu que a cena se remontando da lembrança do que ele viu, do que ele percebeu, do que aconteceu com seu animal. Ele pensa que é um sonho, que é um pesadelo, alguma coisa, mas aqueles fatos todos ali são fatos reais que aconteceram de imediato quando ele estava tendo a questão da telepatia. Então os animais pensam nos seus donos? Eles pensam, não tem inteligência, não é esse tipo de pensar, não é? Ele quer de alguma forma mostrar, alertar, colocar para o seu dono o que lhe aconteceu. Então, alguns são mortos, né? São atropelados, assassinados. Então, nesse momento, ele se faz uma aparição, né, lúcida e até tangível, para que esse dono perceba o que está acontecendo com o seu animal. E aí, quando ele vai ver, naquele momento que ele viu o cão, viu o gato ou outro animal, foi o momento que esse animal desencarnou, né? Morreu. Então veja que interessante, porque o animal ele também vai para o mundo espiritual. Só que como se dá a reencarnação desses animais? De forma imediata, né? Porque os animais, eles não tendo o livre-arbítrio, né, a faculdade de pensar, de agir e de escolher, eles reencarnam de imediato, porque eles não têm depuração, eles não precisam ficar ali se depurando dos erros cometidos, né, porque eles não têm pecado, não existe isso na questão animal. Mas por quê? Porque se eles não pensam para agir, né, eles não agem com premeditadamente, eles não arquitetam um plano, né, para poder agir. Então é tudo por instinto e visando a sobrevivência. Então nós vemos, né, que isso também evolui com o passar do tempo, vai evoluindo as espécies e elas vão ficando cada vez mais inteligíveis. Isso ocorre também. Então, continuando, Kardec perguntou, lá na 599, a alma dos animais é dada escolher a espécie de animal em que encarne, porque se ele vai para o mundo espiritual igual todos os homens, né? Será que o homem pode escolher as suas provas diante de seus erros, seus equívocos, fazer um planejamento, recomeçar, voltar, se depurar? Mas se o espírito, né, do animal, a alma do animal, alma enquanto encarnado, espírito desencarnado, se ele não tem o livre-arbítrio, ele não pensou para agir, não agiu no mal, né, premeditadamente, então ele não tem karma, ele não tem que passar expiação e prova. Então, se ele não tem que passar isso, ele também não tem escolha de como ele quer acertar esse planejamento. Então, o que vai implicar a reencarnação desse animal? Já que ele não escolhe, porque não lhe faculta o livre-arbítrio, né? Pois falta para ele esse livre-arbítrio de pensar para agir. Ele não sabendo isso, o que acontece? Ele tem uma equipe especializada que vai cuidar do seu retorno aqui, que vai cuidar da sua volta, né? Da sua reencarnação. Então vai escolher para ele de acordo
com o nível de elevação moral e espiritual que tem, né? Esse irmão que é o seu cuidador, para que ele possa vir, né, de uma forma acertada, mais evoluída, porque a espécie, a cada reencarnação, ela é igualzinho ao homem, ela se reelabora e melhora, nunca está pior, porque não existe regressão, regresso. Aliás, não é regressão. Regressão você pode até fazer, mesmo a doutrina espírita não sendo a favor dessas práticas, né, de adivinhações, porque ninguém foi plebeu, ninguém foi escravo, ninguém, né, ninguém levou chibatada, ninguém deu, é todo mundo rei e rainha. Então, a doutrina abomina essas coisas, né, de adivinhações do passado, do futuro e tal. Mas, voltando a essa questão da reencarnação do animal, ele não pode escolher de forma nenhuma as provas, né, porque ele não é dotado do livre-arbítrio de pensar para agir. Então, esses responsáveis pela sua encarnação são chamados mentores dos animais, são os que se responsabilizam por cada espécie, por cada vida animal, né? De como eles vão voltar aqui. E aí, uma pergunta muito interessante, será que o animal pode, e aí não foi feita por Kardec, né? Mas será que o animal pode voltar, né, a conviver com seu ex-dono? Pode voltar de imediato? Se ele não tem o que espiar, né, se ele não tem karma, porque ele não agiu nada por erro, porque ele é mau, né? Então não existe aquela questão, a vaquinha boa vai para o céu e a vaquinha má vai para o brejo. Isso não existe, né? Não vai para as zonas abismais e para as zonas umbralinas. Mas aí, quando ele vai reencarnar, ele está cada vez melhor, igual o homem, porque ele passa num processo de evolução da espécie e vai se melhorando, se melhorando. Então, aquele princípio inteligente do universo, que é o espírito, ele está também de forma, né, animalizada nesse ser. Então, ele vai se desenvolvendo e vai melhorando essa espécie. Ah, mas então nós fomos animal um dia? Nós espíritos não, porque lá na questão 611 até 613 vai tratar justamente da mente em psicose. Ou seja, nós não podemos ser animais, voltar numa nova existência como animais. Como o animal, nessa questão aqui, está perguntando se ele pode escolher mudar de espécie. Ele não pode mudar de espécie. Então, o cachorro, ele vai ser sempre cachorro. O cachorro não pode falar assim, agora eu vou reencarnar e, né, para o seu mentor e falar assim, agora eu quero ir cavalo, porque cavalo é bonito, né? Cavalo tem postura, tem fotos lindas, maravilhosas, eu vou ser elegante, eu vou ser um cavalo de corrida, de torneio. Não, ele não pode escolher, não é dado isso a ele. E ele não pode trocar também de espécie. O cavalo vai ser sempre cavalo, cada vez com esse princípio inteligente que vem tudo da inteligência do universo, que é o fluido cósmico universal, que habita em tudo, né? Que forma tudo, que agrega a matéria, que então faz com que as coisas, né, viva e se cria através do Criador, que é Deus, que faz com que tudo isso surja, seja criado, e que muitas vezes, por mais que nós queiramos compreender, nós não teremos esse princípio inteligente que somos nós mesmos espíritos, numa intelectualidade desenvolvida, tamanha, capaz de compreender uma coisa dos espíritos e da divindade. Por que não é dado a entender? Porque nem todo mistério vai ser revelado se eu não tenho condições intelectuais para absorver o conhecimento. Então vai ter um momento certo que nós vamos desvendar ainda mais essa questão dos animais, tá? Então ele continua perguntando aqui se sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte num estado de erraticidade,
como a do homem, ou seja, ele fica lá na erraticidade, igual o homem fica. E erraticidade, lembrando aqui que a gente já estudou isso, não é aonde ficam os errantes, o animal errante, o homem errante, não. Erraticidade é o estado, o lugar que ficam os espíritos, né? Então fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal depois da morte é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então veja que aqui os espíritos estão falando que eles não têm condições de entrar em contato com outras criaturas. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O animal, ele não tem essa total consciência, né? Porque se ele não pensa, ele age puramente por instinto para sua sobrevivência, para o seu bem-estar. Tudo há um interesse pessoal do animal de preservar a vida dele, de querer tudo para ele. Então, o que acontece, meus irmãos? O animal, ele reencarna muito que imediato no mundo espiritual, não é? Ele reencarna em questão de dias. Ele não precisa se depurar, ele não precisa passar pelo umbral, porque ele não vai pagar nada que ele tenha feito de errado, de maldade nem nada. Então, como que ele melhora a sua espécie? Através daqueles que cuidam dele com amor e com carinho e vai educando, vai lapidando, vai ensinando essa espécie, vai contribuindo para a harmonia do planeta através do quê? De um carinho grande, de respeito, de amor doado, ensinando essa criatura pequena, que também é nosso irmão, para que ele se desenvolva nos padrões, né, éticos. Porque todo bom comportamento é a ética, é a moral do bem proceder, né? Então, você vê um gato que gosta de morder, unhar, né? E o que você vai fazendo? Você vai condicionando ele a ser manso, a ser dócil, a conseguir receber carinho e dar carinho. O cachorro é a mesma coisa. Aliás, todos os animais, eles são dóceis, eles são carinhosos. Até o leão, ele só não pode estar com fome, não é verdade? Mas se ele for criado com esse envolvimento, com essa atenção, eles não vão ser, né, agressivos. Quem coloca os animais na agressividade é o próprio homem, que ainda precisa participar de rinha, que precisa participar de uma série de touradas, de ver, né, o circo ali, aquelas coisas, vendo tantas competições com animais, porque através disso os animais são tão castigados, né, para fazer tanta coisa bacana, para divertir o homem. Então nós precisamos mesmo, meus irmãos, para que os animais tenham uma melhor qualidade de vida, é repensar as nossas práticas, né, fazer de forma mais assertiva, é isso. Mas continuando, o animal tem mediunidade? Não. Mas o animal não consegue se transportar, né? Ter clarividência, perceber o espírito. Ele vê espírito? Ele vê. Olha, ele fica todo bruçado, latindo, nervoso, né? Como se ele estivesse vendo alguém, mas a gente não está vendo, mas ele está vendo, né? Ele tem sensações. Mas os animais têm sentimentos? Não como entendemos o sentimento do ser humano. Mas outro dia nós vimos um vídeo, né, no YouTube de um gatinho que demonstrou uma tristeza muito grande ao ver o seu amigo ou membro da família, nós não sabemos,
que ele tinha sido atropelado, ele morreu. E como esse gato ficou desesperado em cima, tentando envolver o corpo, ressuscitar o corpo, apertando o corpinho do outro gato, ele deitou em cima, pulou e nada do gato reagir, porque o gato estava morto. E a tristeza dele foi muito grande, ao ponto dele se deitar por cima do gato e mostrar aquela cara, sabe, de sentimento. Então ele tem ou não tem sentimento? Ele tem ou não tem tristeza? Ele sente ou não sente a dor? Com certeza ele sente, meus irmãos. As espécies, elas estão cada vez mais evoluídas e nós vemos o avanço, não é, nas leis de amparo e proteção aos nossos irmãos menores. Isso é um avanço no progresso muito grande. A conscientização. Nós temos espíritos reencarnando cada vez mais que não querem ingerir carne, que não querem colocar, né, a carne na boca, em espécie alguma. Por quê? Porque já vem trabalhado isso nele, porque nós não precisamos sacrificar, mesmo que gostemos dessas práticas, nós devemos diminuir ao máximo para um dia erradicá-la de vez da nossa existência, não é? Substituindo por outras coisas, porque assim nos espiritualizaremos mais e distinguiremos desses irmãos menores, porque nós fazemos tanta maldade, né? Muitas das vezes até o ato de comer a própria carne, né? Então nós precisamos mudar os paradigmas velhos, pensar como um homem novo, renovado, compreender, né, o que a gente está fazendo pela humanidade, pelas espécies, pelos seres vivos, né, do planeta. Então, os animais, já que eles não podem escolher o livre-arbítrio, não podem escolher o corpo que eles querem, a espécie que eles querem reencarnar. Sabemos que eles reencarnam de imediato, porque eles não têm karma, não têm que passar prova, expiação. Sabemos que eles veem os espíritos, mas não têm mediunidade. Por que não tem? Um gato, um cachorro, um cavalo, eles não vão poder dar comunicação de espíritos, né? Espíritos não vão falar através deles. Eles não vão fazer uma psicografia. Na verdade, a clarividência, tudo isso daí é anímico, não é mediúnico. Então, por isso que os animais, eles não têm clarividência, porque tudo isso é anímico. Então, a telepatia é uma faculdade anímica. Então, todos podem desenvolver essas técnicas. Não precisa nascer com elas. Então, não é mediunidade, né? Faz parte para que a gente compreenda. Então, aí ele pergunta na 601, os animais estão sujeitos como o homem a uma lei progressiva? Como não, né? Claro que sim. Então os espíritos respondem logo de imediato sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Então veja que o homem, num patamar mais evolutivo, o animal vai estar vindo atrás dele numa evolução constante também e vai poder servi-lo muito mais, né? Então não há nisso de extraordinário. Tomemos o nosso mais inteligente animais, os nossos mais inteligentes animais, que são o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemos-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais que não fariam sob a direção do homem. Então veja que nos mundos mais evoluídos, os animais também farão coisas que os homens hoje fazem, porque eles já estão numa condição também mais evoluída. Então eles vão entender as coisas também dos seres humanos, né? Aí eles perguntam, os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Já que eles não têm livre-arbítrio, né? Aí eles colocam pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Então veja que interessante, né? Então nos mundos inferiores os animais conhecem a Deus, superiores,
eles não conhecem a Deus. Interessante que quando os espíritos falam que mesmo nos mundos superiores os animais não conhecem a Deus, porque para eles o homem é um Deus. Veja que ele entendendo como o homem sendo como Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Por que essa distância? Por causa da evolução da espécie dos animais, eles ainda estão distantes dos animais, né? O homem está distante do mineral, o animal está distante do homem, na mesma proporção que o homem está distante de Deus. Então, eles fazem um paralelo dentro da codificação para que nós possamos entender isso, né? Essa distância entre as espécies, né? Então, eles colocam o animal está tão distante do homem quanto o homem está para com Deus, a mesma distância. Então o homem, o animal não vai vir a ser, né, um homem, vai reencarnar como um homem. Pode ser que vá acontecer isso num processo de milhões e bilhões de anos, sim, porque na natureza tudo se transforma, tudo evolui. Se nós passamos pelos 3 reinos, né? Então o ser humano foi uma pedra? Não a pedra propriamente dita, mas o princípio inteligente habita a pedra, né? Que saiu do fluido cósmico universal. E tudo na natureza se transforma, se modifica através de uma evolução constante, né? Então nós vamos entendendo cada vez mais as coisas do espírito e entendendo que quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. O homem não tem 2 almas, a alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra, a alma do animal e a alma do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Então o homem jamais vai ser animal e o animal jamais vai ser homem, por causa das particularidades próprias, né, de cada criatura, de cada criação pelo Criador. Mas, conquanto não tem a alma animal, por suas paixões o nivele aos animais. O homem tem o corpo que às vezes o rebaixa até o nível deles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém inteligentes, estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Agora, de onde tira os animais o princípio inteligente, que constitui a alma da natureza especial do que são dotados? Kardec quis saber de onde que vem. E é da mesma constituição do homem. Vem da onde? Né? Do elemento inteligente universal. Então emanam de um único princípio a inteligência, tanto do homem quanto dos animais? E os espíritos disseram sim, sem dúvida alguma. Porém, no homem passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Então veja, né, que tudo que é construído saiu desse princípio inteligente universal, que é esse fluido cósmico, né, que nós temos. Agora, é possível que o animal, vendo o espírito, e ele venha desenvolver alguma mediunidade algum dia? Não, enquanto ele for animal, ele não vai dar uma comunicação. Ele não vai agir dessa forma, né? Agora, nós começamos lá atrás também, fazendo uma pergunta, se existe eutanásia nos animais, né? Porque as outras perguntas a gente já foi desenvolvendo aqui ao longo das colocações das perguntas e das respostas. E infelizmente né? Porque a gente vê os animais sofrendo tanto. O animal tem câncer, tem pressão alta, tem diabetes, tem uma série de doenças. E
essa indústria dos pets, ela cresce cada vez mais, o amparo, a proteção cresce cada vez mais, o homem elabora leis de amparo, né, de proteção animal cada vez mais. Então veja que está muito progresso acontecendo para que nós possamos tratar os nossos irmãos menores cada vez melhor, como gostaríamos que nos fossem, né, tratados. Então veja que essa é uma preocupação, né, universal, né, é todo lugar, e vem os espíritos em tenra idade já defendendo, protestando, tendo respeito, impondo, né, e todo esse amparo. Então a gente fica muito feliz, né, com esse progresso, com esse amparo, com esse apoio aos animais, e nós sabemos que alguns são castigados. Existem eutanásias, sim. Mas a maior eutanásia não é nem por eles estarem doentes numa condição de fim sem ter o que fazer, né? Não tem mais recurso, remédio não dá jeito, exame, cirurgia, nada dá jeito. Ele vai vir a óbito. Então alguns acabam, né, sacrificando a vida através da eutanásia, rompendo, né, esse laço de existência física do animal. Mas, em contrapartida, as nossas atitudes negativas de consumo exagerado faz com que milhões e milhões de espécies sejam massacradas desde a sua alimentação, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, no seu metabolismo, através de vários medicamentos que são perigosos não só para eles, né, que eles podem morrer infartados, uma série de coisas acontecerem, membros ficam atrofiados, ficam tortos e tal, mas aquilo ali, para quem está à frente daquele trabalho e também é mandado para fazer, pouco se importa, porque é só um animal, pensa assim, é só um animal. Então eles sofrem horrores, torturas e medicamentos fortes, que vai também contribuir com consequências negativas à nossa pessoa. Ao ingerir essas carnes, o teor, né, tão envolvendo ali um massacre, uma angústia, aquilo tudo não pode fazer bem para nós. Mas nós ainda gostamos de comer o cadáver, né? Cada vez menos até terminar e, né, ter uma ascendência maior de compreensão, de moralidade, de uma série de questões, para que nós percamos de fato esse gosto que ainda trazemos dentro de nós, tão arcaico, tão primitivista, né? Porque não adianta falar, eu vou parar de uma hora para outra, eu vou deixar e não vou fazer. Aí seria hipocrisia. Nós temos que ser transparentes o máximo que nós pudermos. Então hoje a gente ainda come, mas já diminuímos tanto e rogamos a Deus a espiritualidade que uma hora a gente consiga vencer tudo isso e não precisemos mais torturar, massacrar e contribuir com a eutanásia de irmãos que nem doentes estão, né? Para que esse crime imenso, organizado das espécies tenha um fim. É na pesca, né? É no gado, no pasto. Então é muita coisa, né? É os frangos nas granjas, nas indústrias. Então é o excesso de produtividade, né? Esses animais têm estresse, alto estresse e fadigas, uma série de complicações, e nós vamos ingerindo tudo isso e que não pode fazer bem para nós. Então nós precisamos repensar tudo isso, né? Ter aí em mente o quanto nós podemos contribuir para que esses animais vivam em perfeita harmonia. Chegando ao final das nossas considerações, nós agradecemos a Deus a oportunidade maravilhosa de estarmos aqui nesse sábado, e nós agradecemos a todos os ouvintes carinhosamente por estarem aqui conosco,
todo esse tempo, né? Firme e forte, nos ouvindo. Nós vamos dando nosso boa noite, desejando um findar de semana cheio de luz, cheio de bênçãos de Papai do Céu para todos nós. Nós vamos para um momento musical para refletirmos e receber do alto todas as bênçãos, todas as luzes, todas as energias benéficas de encontro com as nossas necessidades. Você que está triste, deprimido, cansado, com ansiedade, com depressão, lembre-se, Deus quer o seu melhor. Deus tem um propósito para a sua vida, né? Quer o seu melhor, quer que você fique bem, quer que você tenha forças, coragem para vencer, para lutar, para ir buscar ajuda. Talvez sozinho você não consiga, mas buscando você vai ter muita gente para te apoiar, para te ajudar. Homem nenhum é uma ilha. Nós precisamos buscar o nosso Mestre Jesus, todos os mentores amigos que nos rodeiam, que nos ajudam, nos fortaleçam, para nós irmos até um local de oração, né? Irmos à casa espírita, tomar um passo, uma água fluidificada, ouvir uma palestra, ir numa missa, ir num culto, porque a doutrina prega a religiosidade, que é o bem de todo mundo. Aonde você estiver, Deus vai estar, desde que você faça o bem, tenha um coração nobre de bondade, saiba servir, saiba amar e saiba perdoar. Deus estará contigo, te abençoando, e sabe de todas as suas necessidades, fragilidades, desafios, e tem o melhor para você. Não esqueça disso. Não fique triste, né? No outro dia você sorrirá, e mesmo que não conseguir, tente, nunca desista. Temos sempre aqui aos sábados uma razão para viver. Nossos agradecimentos. Sou Daura Alves e nós vamos encerrando com muita gratidão. Gratidão a essa oportunidade de Deus, gratidão aos irmãos da técnica, à Rádio Três Rios, que nos acolhe com tanta alegria e que promove o consolo, edifica os lares, traz esperança aos corações de cada família que está ligadinho todos os sábados conosco. Muita paz e muita luz, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Que assim seja. Nestes momentos difíceis, minha mãe Maria está aqui, dizendo palavras sábias, deixe estar. Nas horas de escuridão, Maria segura nossa mão, trazendo palavras sábias, vai passar. Nossos corações no amor se encontrarem, haverá uma resposta, deixe estar. E quando escurecer a noite, uma luz virá nos acalmar, brilhará.
nossos corações no amor se encontrarem, haverá uma resposta. Deixe estar, vai passar, deixe estar. Confie nas palavras dela, vai passar. Let me, haverá uma resposta. Deixe estar. Acordo com as melodias e Maria está entre todos nós, dizendo palavras sábias, vai passar. Deixe estar, vai passar. Confie nas palavras dela, vai passar. Haverá uma resposta, deixe estar. Vem amar, vem amar, vem amar. Escuta estas palavras sábias, vem amar e vai passar.